Bom, essa quarta-feira é muito interessante para o investimento em esporte. Mais um dia muito bom, com jogos e eventos e campeonatos pontuais, os quais a gente vai trazer agora por aqui, não um a um, mas separando para você as melhores oportunidades. Tem a volta do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, com os principais favoritos Palmeiras e Corinthians, que jogam em casa, e também o Real Brasília, que é uma ótima equipe jogando em casa. São os três principais favoritos nessa ordem. O Flamengo joga com o Bragantino no Rio de Janeiro, é favorito, mas é favorito numa medida razoável. É menos favorito que os outros três. Se vocês tiverem que optem pelas vitórias de Palmeiras e Corinthians, por trabalhar nesses jogos Palmeiras, Corinthians e Real Brasília. Pelo Campeonato Paulista Sub-20, os grandes favoritos do campeonato jogam todos fora de casa e tem que ficar atento também às performances. O aplicativo Eleven, você baixa lá, passa praticamente todos os jogos, dos grandes passa todos os jogos. Nesse Campeonato Paulista Sub-20, jogos às 3 da tarde, Corinthians, Palmeiras e Santos especialmente, são favoritos, mas olha a escalação, porque eles estão disputando o Campeonato Brasileiro e muitas vezes eles jogam no meio de semana com seus times reservas, então é bom dar uma olhada. O Palmeiras, o reserva já é muito forte, normalmente sacode, mas é bom, se eu não me engano, pegar Penapolense e é favorito sim, e não está pagando tão mal, então dá uma olhada nesse Palmeiras Sub-20. Principais competições do dia, na Europa, a Conference League, tem o Viborg como seu principal favorito, tem alguns outros times, o Wolfsberger da Áustria também é um pouco favorito na Conference League, o Viborg é o principal favorito do dia. Tá jogando bem o Viborg, hein? Tá jogando bem. Passou de passagem a primeira fase, joga em casa e é favorito. Vai no Viborg que você vai bem. Na UEFA Champions League, ontem já tivemos, nessa terça-feira, um domínio absurdo do Benfica. Um jogaço entre Mônaco e PSV. Um jogaço do Ludogorets contra o Zagreb. O Zagreb vencendo fora de casa. Foi muito maneiro operar a Champions League na terça-feira e tenho certeza que vai ser assim também. O favorito principal é o Bodo Glimt. Joga em casa, é o principal favorito dessa rodada da Champions League. O Dinamo de Kiev não é tão favorito, mas foi muito bem contra o Fenerbahçe e vale a pena dar uma olhada nesse Dinamo de Kiev. Então, são jogos interessantes, alguns jogos equilibrados que podem ser bons para gols, para escanteios. Champions League sempre é boa para gols, os times atacam muito, para ambas marcam em alguns casos, então é bom dar uma olhada. Você sabe que as nossas tips, as nossas cartelas, já tem uma tip lá nesse momento. Aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso grupo do Telegram. Você entra lá no nosso grupo VIP, que ainda é gratuito, e você todo dia recebe boas entradas, que obviamente nem sempre batem, porque são entradas muito altas, mas que te dão um bom balizamento. Se você seguir essas entradas, só elas, você vai ter lucro, mas você pode ter a liberdade de fazer coisas do seu coração, do seu entendimento. Afinal de contas, isso aqui é uma troca. Você não entende mais do que eu e não entende mais do que a gente, ou nem menos. É igual. A gente só está aqui com mais experiência, talvez com mais elementos, talvez frequentando mais estádios de futebol, acompanhando mais jogos, mas você pode pegar as nossas entradas e entrar como balizamento e fazer a sua própria entrada. Fica à vontade, mas corre nas nossas lá. Na descrição desse vídeo, de todos os nossos vídeos, tem o nosso grupo do Telegram, o grupo da Trade BR, tá bom? Voltamos aqui com Café com Trade. A gente falou da Champions League, falou da Conference League, vamos falar agora da Copa Sul-Americana. O São Paulo recebe o Ceará. O São Paulo é favorito? É, mas o São Paulo não está conseguindo ganhar os seus jogos com facilidade. Mal está conseguindo ganhar os seus jogos. Teve uma atuação bizarra contra o Atlético Paranaense fora de casa no domingo, não fez praticamente nada, não tracionou em nenhum minuto. Então é natural que a gente sempre imagine o São Paulo como favorito, mas muito cuidado, muitas reservas. O time do Ceará é bom, além do time do Ceará ser bom, ele está com um moral elevadíssimo na Copa Sul-Americana, chegou a arrebentar na altitude o The Strongest, ou seja, é um time que não tá de bobeira não, é um time bom, forte fisicamente, tem no Vina a sua principal peça técnica, mas tem jogadores interessantíssimos, como o Kleber, por exemplo, na frente, que sempre entra, que é um cara que retém bola, que faz gol, não só de bola aérea, apesar de ser grande, sabe jogar, sabe fazer uma tabela, sabe fazer um pivô. Muito cuidado com esse jogo do São Paulo, hein? Atenção, é jogo de repente para você ir num escanteio,
para você ir de repente até num over golzinhos, um over 1,5, pode ser uma boa, mas sossega, hein? Não vai com tudo no São Paulo não, a odd do São Paulo não está nem tão baixa, mas o São Paulo não é favorito nessa medida. Eu acho que a odd do São Paulo inicial poderia ser um pouco maior, na ordem de 1,85, estava de bom tamanho. Ah, amanhã o São Paulo vence de 50-0 e você vem me sacanear. Não, é só uma leitura do que é só para você não se perder. E investimento em esporte é longo prazo, amigo. Não pensa que o milagre que você vai fazer hoje, botando 150%, 200% do povo, vai se repetir todo dia. Então você tem que ter esse balanço do longo prazo, para arriscar algumas vezes, e se você tiver um perfil mais ousado, e para no longo prazo tentar, com o auxílio da tua consultoria, com o auxílio dos teus dados estatísticos, com o auxílio da tua sensibilidade, no longo prazo vencer mais vezes do que perder, porque assim você vai ser lucrativo. É natural que no início de processo, você está começando agora, você se empolgue aqui e ali e depois vai se ajeitando como tudo na vida, né? Não tem nenhum mistério nisso. Falamos da Sul-Americana e vamos encerrar com a Libertadores, com 2 jogos. O Vélez recebendo o Tajeres de Córdoba. São duas boas equipes por nível sul-americano, abaixo das equipes brasileiras. O Vélez conseguiu eliminar o River Plate, que era um dos favoritos para o título, o que foi muito bom para a comunidade brasileira na Libertadores, mas ninguém que elimina o River está de bobeira. O Vélez joga dentro de casa e ele está pagando bem. Eu acho que nesse jogo sim o Vélez é ligeiramente favorito, não favorito para golear, mas é favorito para vencer o jogo, mas muito cuidado. Acho que é um jogo diferente da expectativa que se tem na Europa, um jogo de pouquíssimos gols, jogo apertadão entre Vélez e Tajeres, jogo para under gols, mas é um jogo interessante, que se de repente você estiver vendo o jogo, tiver coragem de cravar no Vélez, vale a pena. E o grande jogo do dia, o grande jogo dessa quarta-feira, Atlético Mineiro e Palmeiras, um duelo brasileiro, foi semifinal no ano passado, esse ano eles se encontram nas quartas, e podia ser perfeitamente uma final de Libertadores, tanto ano passado quanto esse ano. Nesse momento da jornada, o Palmeiras se mantém numa performance boa, não está em curva ascendente, porque ele já estava no topo, ele se mantém no topo com um leve declínio, e o Atlético sim, caiu muito de rendimento. O Atlético ocupa a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro, 6ª ou 7ª colocação, que é a posição que ele deveria ocupar mesmo. O Atlético chegou a ser vice-líder e era uma excrescência pelo que ele jogava, né? O Atlético tem o Cuca agora, que sempre movimenta bem as suas bases e tal, mas foi curioso acompanhar como o Atlético foi atropelado pelo Internacional no domingo. Então muito cuidado, muita calma, porque é um jogo que não dá para cravar favorito. O momento do Palmeiras é melhor, mas o Atlético, com jogadores experientes, com Cuca e com a massa alvinegra, com a massa atleticana, certamente vai equilibrar esse confronto. Um confronto que me parece muito mais para cartão e escanteio do que para qualquer outra coisa do futebol brasileiro, e eu tenho a impressão que é um jogo pegado, que pode tanto ser ambas marcam como 0-0, e que por isso seja cauteloso e vá bolas de segurança se quiser operar esse jogo, escanteios e cartões. Se você não quiser operar esse jogo, pelo menos aproveite e deleite, porque vai ser um grande duelo do futebol brasileiro. Afinal de contas, e aí eu queria terminar com essa mensagem, o investimento em esporte, ele pode ser aliado ao prazer pelo esporte. Se você não entender nada e não gostar de esporte, você deve investir em esporte também, baseado nas estatísticas, baseado no bom senso, baseado na rentabilidade, no custo-benefício da operação do investimento em esporte. Mas se você gostar de esporte e investir em esporte, aí é unir o útil ao agradável e de repente você faz outras operações, e no Atlético e Palmeiras você pode, além de curtir, de se deleitar com esse jogo, você pode perfeitamente usar como base para outras entradas nessas duas equipes dentro da própria competição, tá bom? Então, mais uma vez, eu te chamo para o nosso grupo do Telegram, cujo link está na descrição desse vídeo. Você entra lá que vai receber tips gratuitas todos os dias, e você também entra no nosso Instagram, que tem muitas novidades, inclusive conceituais, no @tradebrcom. Valeu? Eu sou Marcelo Barros e estive por aqui com mais um Café com Trade. Grande abraço.